2 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ver os versículos de 27 a 39. Hoje, se Deus nos permitir, nós vamos terminar 2 Samuel. Capítulo 3, né? 2 Samuel ainda falta muito. Todos encontraram? Ok, diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 3, verso 27. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. A Tua palavra é o guia para a nossa vida. Nela nós encontramos a Tua vontade. Nela nós encontramos a verdade, o consolo que nós precisamos, a direção que precisamos. Nela nós encontramos a Cristo, Salvador, que nós precisamos tão desesperadamente. O Senhor usa a Tua palavra para nos levar a um encontro contigo e para transformar as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que hoje o Senhor use mais uma vez essa palavra para fazer isso mesmo conosco. Os abençoa cada um que entrou aqui, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é lidando com suspeitas injustas. Eu quero perguntar para você, alguma vez você já teve de lidar com isso? Alguém suspeitar de você por algo que você não fez? Suspeitar a seu respeito quando você era completamente inocente? Isso já aconteceu alguma vez com você? Às vezes isso pode acontecer por uma coincidência infeliz. Aconteceu algo e você estava lá, na hora errada, no momento errado, né? E aí alguém então viu, concluiu e achou que você tinha feito o que você não fez. Às vezes, pode ser algo que você precisa corrigir. Um comportamento que você tem que não é pecaminoso, que não é errado, mas que está dando margem para as pessoas pensarem errado a seu respeito. Às vezes, algo que você... Por que as pessoas estão pensando isso a meu respeito? Será que tem algo aqui que eu preciso corrigir para não dar essa falsa impressão? Para não ter problemas aqui com o meu testemunho? E uma terceira possibilidade também, pode ser por mera calúnia, ok? Pode ser simplesmente porque alguém quer inventar algo a seu respeito. E aí você vai ser vítima de suspeitas indevidas. Hoje nós lemos aqui, 1 Pedro capítulo 3, Pedro falando que o mundo vai nos caluniar. Eles vão inventar mentiras contra nós, mas a nossa responsabilidade é continuar firmes com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, andando com o Senhor, para que fique claro que aquilo que eles estão falando de nós é mentira. O ruim é quando o mundo fala de nós e o que eles falam é verdade. Aí é ruim, né? Nós não podemos concordar com isso, né? Vivermos uma vida que dá margem para que o mundo fale de nós com justiça, ok? Bom, nós vamos falar hoje aqui sobre essas suspeitas indevidas e eu vou apresentar para vocês 3 providências que nós podemos tomar diante de situações assim. Nós vamos olhar aqui para a vida de Davi e antes de qualquer coisa, eu quero lembrar para vocês rapidinho o que aconteceu
na história bíblica aqui, no domingo passado. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel, então no domingo passado nós estávamos vendo aqui o desfecho, nós acabamos de ler no verso 27 do que aconteceu. Foi o momento em que Abner, ele voltou de uma batalha, Joabe. Joabe voltou de uma batalha e quando chegou ali, soube que Davi tinha feito uma aliança com Abner. E aquilo mexeu com ele, porque o seu coração estava cheio de amargura. Porque numa guerra, o seu irmão Asael perseguiu Abner. E Abner tentou por 3 vezes se livrar de Asael. Disse, volte, vai para trás de mim, ataque um outro soldado, eu não quero ferir você. Mas Asael não deu ouvidos. E aí o que foi que o Abner fez? Ele cravou ali a sua lança na barriga de Asael, e Asael ali morreu. E daquele momento em diante, Joabe não tomou aquilo como sendo uma legítima defesa, como sendo uma consequência da guerra. Ele amargurou o seu coração, começou a nutrir uma sede de vingança contra Abner, até que ele teve essa oportunidade. Quando ele soube que Abner tinha feito essa aliança com Davi, ele ficou irado, ele falou umas coisas contra Davi, e depois ele mandou chamar Abner, se fingindo de alguém ali que estava simplesmente para dar uma mensagem para ele, porque agora Abner, nós estamos em aliança, e eu tenho uma mensagem do rei Davi para você. E Abner, confiando, chegou ali e teve a sua morte, Ele também enfiou uma faca, um punhal ali no estômago de Abner, assim como o seu irmão tinha morrido com essa ferida no estômago, ele se vingou trazendo essa ferida no estômago de Abner também. Se eu trocar às vezes Joabe por Abner, é porque para mim são nomes parecidos na minha cabeça e às vezes eu confundo, tá? Mas eu vou tentar ficar corrigindo se isso acontecer. Bom, Abner estava, antes de morrer, trabalhando para Davi agora. Tinha entrado nessa aliança e a ideia era fazer com que Davi, que era rei só de Judá nesse momento, se tornasse rei de todo Israel, como Deus havia prometido. Só que o que acontece agora, antes dessa aliança, ele tinha sido um inimigo de Davi. Ele estava do lado de Isbosete, que era o rei de Israel naquele momento. E, portanto, era considerado como um inimigo de Davi, porque foi ele que colocou Isbosete naquela posição. Ele era o comandante do exército e mantinha Isbosete seguro naquela posição. Agora ele migrou para o lado de Davi. Só que pensa comigo, imagina que de repente surge a notícia, o comandante do exército de Davi matou Abner, que era o comandante do exército de Israel, do exército de Isbosete. Será que isso não levantaria nenhuma suspeita contra Davi? Será que as pessoas não começariam a pensar que, na verdade, tudo aquilo estava planejado por Davi, que foi ele que quis matar, foi ele que mandou matar Abner? Então, esse é o problema que surge aqui. É por isso que o narrador da história, no verso 27, no finalzinho, ele disse, deixa eu ver... Eu devia ter anotado. Enfim, depois eu vou procurar, não vou gastar tempo com vocês aqui não, porque vai aparecer em outros momentos na história. Mas há um momento em que o narrador, ele faz questão de dizer, Davi não sabia disso, ok? Davi não sabia. Por que ele está falando isso? Porque tinha gente que achava que Davi sabia. Ele está falando isso porque tinha gente que achava e que estava suspeitando nesse momento, olha, foi Davi que encomendou esse crime aí. Então, Davi está diante dessas suspeitas indevidas. Ele não tinha planejado nada. O autor bíblico faz questão de dizer, não foi culpa dele, ele nem sabia que isso tinha acontecido. A responsabilidade total de Joabe. Mas pessoas estavam suspeitando de Davi. Pronto. Que providências, então, ele vai tomar agora para resolver essa situação? E que providências nós também podemos tomar na nossa vida quando estivermos lidando com situações semelhantes? Primeira providência, são 3 que eu disse para vocês, né? Primeira delas, declare sua inocência. Primeira e mais básica, né? Estão pensando mal a seu respeito, estão desconfiando de que você fez algo que é errado, estão com suspeitas indevidas a seu respeito. Primeira coisa que você vai fazer, declare a sua
inocência. Olha o verso 28. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Pronto. O que Davi está fazendo aqui? Declarando a sua inocência. O texto é claro ao dizer que agora que ele está tendo conhecimento do que tinha acontecido. E ele faz questão de dizer: olha, eu e o meu reino estamos livres desse sangue. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que fiz isso. Eu sou inocente do que aconteceu com Abner. É interessante, irmãos, como eu disse para vocês, o próprio autor, aqui no capítulo 3, ele vai dizer que Davi era inocente. Davi agora disse que é inocente. E depois de todo o desenrolar, depois das providências tomadas, que nós vamos ver ainda aqui, o próprio povo vai reconhecer a inocência de Davi. Olha comigo o verso 36 e 37. Olha o que diz. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Pronto. Então, Davi declarou a sua inocência, o autor declarou a inocência de Davi, e agora o próprio povo está reconhecendo: Davi realmente não tem nada a ver com isso. Agora, tem algumas lições interessantes que a gente pode aprender aqui. Primeiro, declarar a sua inocência não quer dizer que você precisa ficar correndo atrás de todo mundo para explicar a situação e dizer: olha, veja bem, eu não sou isso que estão dizendo, veja bem, deixa eu lhe contar o outro lado da história, veja bem, deixa eu mostrar como eu sou inocente nessa história. Não precisa, não precisa. O que você faz? Primeiro, você fala a verdade para quem lhe procurar. Se alguém lhe procurou e perguntou: olha, é verdade isso que estão dizendo a seu respeito? Você diz: não, não é verdade. Não aconteceu assim. Eu sou inocente. Se é algo público e às vezes vai demandar uma resposta pública, o que você faz? Você escreve uma nota, você grava um vídeo, enfim, e diz, explica a situação. Olha, estou sendo acusado disso, mas eu sou inocente. Eu não fiz isso, eu não pratiquei isso. Se envolve, às vezes, uma outra pessoa, eu digo para você, não é bom você dar muitos detalhes, sabe? Não precisa você é inocente, não precisa você ficar também querendo provar que outra pessoa é que é o culpado da história e tudo mais. Apenas declare a sua inocência. E, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, nesse afã de querer defender demais a nós mesmos, de querer mostrar muito que a gente está certo, que a gente não é o lado errado da história e tudo mais, que estão falando é mentira a nosso respeito, a gente às vezes começa fazendo com que o problema se torne maior. O problema se torne maior, sabe? O que você faz? Você não já disse que você é inocente? Então continue vivendo como você sempre viveu, como inocente, diante de Deus, fazendo a coisa certa. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde a verdade vai vir à tona. E as pessoas vão ver quem é que estava falando a verdade e quem é que estava mentindo. Vocês não viram aqui que no final da história, o próprio povo reconheceu: Davi é inocente. Suspeitaram dele, levantaram o questionamento, devem ter discutido o assunto, debatido a questão, fofocado sobre o assunto. Isso aí com certeza tem o dedo de Davi no meio. Vai dizer bem que Davi não sabia. O comandante do exército dele que fez, ele não sabia. Davi declarou a sua inocência, Davi continuou fazendo o que tinha que fazer, e no final o que acontece? O próprio povo vê onde é que estava a verdade. Então, eu sei como é chato, eu sei que a gente não gosta, né? que ninguém esteja falando algo a nosso respeito negativo, muito mais quando não é verdade. Eu sei que o nosso instinto é tentar se defender, é provar e tudo mais, mas resista a isso. Declare sua inocência e descanse em Deus. E como eu falei, às vezes, se alguém chegar para perguntar e tudo mais, e quer saber detalhe, às vezes a pessoa está querendo fazer mais fofoca ainda, né? Isso vai aumentar o problema. Sabe o que você faz? Você diz assim: olha,
eu sou inocente, isso não aconteceu, mas eu não quero entrar nesse assunto. Não quero discutir esse assunto. Eu estou lhe dando a minha palavra. Se você quiser acreditar, você acredite. Se você não quiser acreditar, não acredite. Mas cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer e você vai ver quem é que estava com a razão. Agora eu não vou ficar discutindo isso não. Às vezes esse é o melhor caminho. Segunda coisa, meus irmãos. Segunda providência que Davi toma aqui diante dessas suspeitas indevidas, tá? Ele vai mostrar repulsa pelo pecado. Isso é muito importante. Não apenas ele já disse, eu sou inocente, mas ele também vai olhar para aquele pecado que aconteceu. Para aquilo que de fato aconteceu. Não foi ele quem mandou fazer, estão suspeitando dele, mas o fato aconteceu. E ele vai repudiar aquilo veementemente, porque ele sabe que aquilo é errado, é um pecado diante do Senhor. Por que é importante destacar isso? Porque algumas pessoas, elas são muito rápidas em defender a sua própria honra, são muito rápidas em dizer que elas não fizeram nada de errado, que aquela suspeita é indevida. Só que o que acontece é que muitas vezes, preocupadas apenas com a sua própria imagem, elas ignoram aquele pecado, aquela injustiça, elas simplesmente tratam aquilo como se fosse algo banal, elas não se preocupam, o importante é que elas saiam daquela situação ilesas, que a imagem delas saia daquela situação como tudo certo, tudo bem. E o pecado e o mal que aconteceu? Eu não tenho nada a ver com isso, então eu não vou nem gastar tempo com essa situação. Irmãos, isso mostra muitas vezes uma falta de compaixão. Imagina que Davi aqui, toda a preocupação dele fosse simplesmente com a sua imagem pessoal. Morreu um homem, morreu Abner. E aí? Não foi Davi, mas aquilo morreu ali próximo a Davi, alguém que Davi conhecia. Morreu pelas mãos de alguém ligado a Davi. Será que Davi vai olhar para aquilo e tratar meramente como um problema a ser resolvido? Ele não vai se sensibilizar com aquela perca? Uma vida foi tirada. Um homem feito à imagem de Deus foi destruído. E aquilo não vai causar nada no coração de Davi? Assim conosco também. Uma injustiça foi feita. O mal foi perpetrado. Um pecado foi cometido. Toda a nossa preocupação vai ser, não tenho nada a ver com isso. Os outros que resolvam aí. Ou será que nós vamos olhar diante daquele mal, daquele pecado, e também aquilo não vai incomodar o nosso coração? Às vezes para orar por aquela situação, às vezes para ajudar, se pudermos de alguma forma. Bom, o fato é, Davi, ele vai mostrar aqui a sua repulsa diante do pecado que aconteceu. Olha comigo o verso 29. Ele diz, caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Eita, pesado, né? Vamos olhar com calma aqui o que Davi está fazendo. Bom, primeiro Davi, ele mostra que essa responsabilidade não fica impune. Caia sobre a cabeça de quem fez, de Joabe. Porque no final das contas foi Joabe que fez isso daqui. Então, primeira coisa, que o culpado, ele pague. Agora, Davi mostra toda a sua indignação aqui também no ato de amaldiçoar Joabe. Davi está amaldiçoando Joabe. É interessante aqui. Enquanto as pessoas estavam pensando que Davi estava feliz e satisfeito, porque enfim o seu inimigo Abner tinha morrido, Davi está mostrando aqui que ele não ficou feliz em nada com essa notícia. Abner agora era seu aliado, tinha uma aliança com ele. Davi não desejava e não tinha motivos para desejar a morte de Abner. Será que Abner era confiável? Podia até ser que ele não fosse. Podia ser que ele mudou de lado e agora estava apoiando Davi por interesses pessoais próprios. Mas o fato é, Davi estava sendo favorecido. Davi não tem prazer nenhum na morte de Abner. E Davi aqui vai mostrar toda a sua repulsa, sua indignação diante desse pecado. Ele vai fazer isso.
amaldiçoando aqui o Joabe. E tem um detalhe aqui interessante também, tá? Essa maldição que ele joga sobre o Joabe, ela é uma espécie de retribuição, da justa retribuição e do juízo de Deus que deveria cair sobre Joabe por ter cometido um pecado tão grave. Se você for olhar aqui com cuidado, essa maldição que ele lança, cada uma das palavras que ele vai usar, se remete a algo lá da lei de Levítico, que tornava alguém impuro diante de Deus. Alguém que não poderia permanecer diante da presença de Deus. O fato é, Joabe com seu crime se tornou impuro, mostrou um coração impuro, rebelde diante do Senhor. E agora Davi está dizendo, pois que ele seja realmente tratado como um impuro, que essa impureza apareça externamente na sua vida. Por isso ele vai dizer que ele e a sua descendência tenham fluxo, uma espécie aqui de doença, de corrimento, algo desse sentido. Ele vai dizer que ele tenha lepra. Essas duas doenças ou características que apareciam na pessoa, como eu falei, elas vão aparecer lá em Levítico 13 e 15, mostrando que alguém que tivesse com essas enfermidades aí, não poderia entrar no santuário para adorar ao Senhor, não poderia ficar perto das pessoas dentro de Israel, porque poderia contaminar a outros. Então a ideia de Davi é, eu não quero que Joabe contamine outros. Outro ponto interessante, ele fala, use muletas. Aqui, irmãos, pode ter uma ideia, uma outra possibilidade de traduzir o texto hebraico aqui, seja que ele esteja numa roca, num instrumento de moer, e não necessariamente com a muleta. Em ambos os casos, ele estaria apoiado em uma madeira, né? Num para andar, no outro para fazer esse trabalho. E esse trabalho, ele geralmente era feito pelas mulheres. Por quê? Era um trabalho que apenas aqueles homens que tinham algum tipo de deficiência e, portanto, eles não podiam pegar no pesado mesmo, eles iam fazer esse trabalho aí. Então, a ideia pode ser tanto que ele ficasse mancando, né, tivesse algum tipo de grave enfermidade a ponto de o debilitar mesmo, sentir na pele, né, o que ele fez com Abner, como também poderia ser a ideia de ele ser posto numa posição de vergonha, de ele ficar tão debilitado que ele não poderia mais nem fazer um trabalho normal que os outros homens de Israel faziam, trabalho mais pesado, mas teria que fazer um trabalho que normalmente eram as mulheres que faziam, ok? Outra questão aqui, ele diz que ele deva morrer à espada. Aqui ele está voltando para a lei do olho por olho, né? Olho por olho. Ele matou a espada e a ideia é que ele receba a justa punição. Como é que ele pode reparar a morte de Abner? Ele pode trazer Abner de volta? Não. Ele pode... O que ele pode fazer? Nada. É um crime tão hediondo que a única maneira de pagar pela vida que ele tirou seria com a sua própria vida. Por isso Davi coloca as coisas dessa forma aqui. E ele fala também, inclusive, que ele deve passar fome, né? Que falte o pão, literalmente seria essa a ideia. Ele e a sua descendência passe fome. É engraçado também que isso daqui foi o mesmo juízo, a mesma maldição que caiu sobre os filhos de Eli, aqueles sacerdotes que se desencaminharam e começaram a fazer as coisas do seu próprio jeito. Qual é o ponto aqui? O ponto, irmãos, de Davi é mostrar toda a sua repulsa pelo pecado, é clamar para que o juízo caia sobre aquele crime. Mais do que isso, é desencorajar outras pessoas de achar que podem cometer crimes assim e que vai ficar tudo bem. Davi está dizendo, não, sobre Joabe caia esse juízo. E aqui ele está dando um exemplo. Se você pensar em cometer um crime semelhante, que caia sobre você também esse juízo. Ele está mostrando que esse crime foi algo seríssimo, não é coisa pequena. Ele assassinou um homem de maneira traiçoeira e sem motivo. Durante todo o texto vai dizer que o motivo dele é que ele tinha matado o seu irmão. Mas no final das contas, nós sabemos em que circunstância isso aconteceu. Foi numa guerra. Numa guerra onde Abner, inclusive, estava em vantagem, ele não queria lutar contra Azael. Foi legítima defesa.
Então Joabe é completamente injustificado naquilo que ele fez. Por isso Davi está colocando aqui essa maldição sobre ele e desencorajando qualquer um que quisesse fazer algo semelhante, ok? Em outras palavras também, ao colocar todas essas imagens em cima de Joabe, ele está dizendo que Joabe é alguém rejeitado por Deus. Aquilo que ele fez não é aprovado por Deus, é rejeitado por Deus e digno do juízo de Deus. Esse é o ponto. Meus irmãos, algo importante de ser destacado também é o juízo, quando ele vem sobre algum pecado, quando a justiça ela é feita e ela pune o mal, pune o pecado, aquilo é muito pedagógico. Aquilo nos ensina. Sabe, quando nós vemos alguém sendo punido por crimes que cometeu, por pecados que cometeu, quando nós vemos pessoas colhendo consequências por pecados que cometeu, aquilo tem que nos ensinar. Nós não podemos olhar para essas coisas e não aprender nada. Nós não podemos olhar para essas coisas e passar assim como se nada tivesse acontecido. Irmãos, aquilo tem que mexer com a gente. Todos nós temos em nós a semente do pecado lutando para nos levar para longe de Deus, para nos levar para fazer aquilo que não agrada a Deus. E todos nós temos o potencial de cometermos os crimes que nós olhamos ao nosso redor. Às vezes a gente quer se comparar com outro e se achar melhor, superior. Ah, isso daí eu nunca faria. Eu nunca cometeria esse pecado, esse crime. Quantas pessoas eu já vi? Pessoas que diziam que nunca cometeriam, caídas naquele crime, caídas naquele pecado. Ao vermos alguém colhendo as consequências do seu crime, do seu pecado, nós devemos clamar a Deus. Senhor, me livra. Não permita que meu coração sequer se incline nessa direção um dia. E mais do que isso, clamar, Deus, não me permita me entregar ao pecado e à maldade e ter um dia que colher esse tipo de consequência na minha vida. Não. Me leva cada dia para mais perto do Senhor. Eu quero aquilo que te agrada. Eu quero desfrutar aquilo que é bom para a minha vida. E não aquilo que só traz destruição e morte. Então, o juízo ele tem que nos ensinar. As consequências das coisas têm que nos ensinar. Agora, uma pergunta que pode surgir para nós aqui é: Davi amaldiçoou Joabe. Nós podemos amaldiçoar outras pessoas? A pessoa fez uma coisa que não me agrada, a pessoa mexeu comigo, a pessoa pecou contra mim, eu te amaldiçoo, que caia fogo do céu, consoma a sua vida, né? Eu te amaldiçoo, que você pegue um câncer daqui para amanhã. Podemos, né? Podemos amaldiçoar as pessoas dessa maneira? Deus nos livre disso, meus irmãos. Deus nos livre, ok? Mas e Davi aqui? Irmãos, Davi estava numa posição completamente diferente da nossa. Davi era rei de Israel. E como rei de Israel, uma teocracia, o que é isso? Governo de Deus. Israel deveria ser uma nação onde Deus é que é o rei. E Davi é colocado nessa posição para ser uma espécie de representante de Deus no meio daquela nação. Então, o que Davi está fazendo, ele está fazendo enquanto um representante de Deus. O que ele está dizendo para Joabe ali é o juízo que o próprio Deus traria para alguém que cometesse um pecado tão grave assim. Ele está expondo de outra forma que Deus está completamente irado com aquilo, que Deus reprova completamente aquilo, tá? Hoje é o dia dos morcegos, né? Mas enfim, é porque antes do culto apareceram uns aqui que encontraram o mesmo caminho de Abner, né? Terminaram na cova. Enfim, mas vamos voltar aqui para o nosso texto, tá? Agora tem um ponto importante aqui, meus irmãos. Joabe era o líder do exército de Davi, comandante do exército de Davi, mas não apenas isso. Joabe era parente de Davi, era sobrinho de Davi, era filho da irmã de Davi, Zeruia, ok? E o ponto é, ele pecou,
Na ideia da cabeça dele, maluca, ele achou que talvez isso até ia beneficiar Davi, quando na verdade isso estava prejudicando completamente Davi, porque ele estava livrando Davi das mãos de um inimigo traiçoeiro, que era Abner. E qual é a reação de Davi diante disso? Davi passou pano porque era sobrinho dele, meu parente, né? Meu parente, deixa eu dar um jeitinho aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Chegou a notícia, Davi, você já soube? Joabe, o seu sobrinho, matou Abner. E Davi, agora, quais são os melhores advogados que eu posso contratar para defender Joabe, né? Vamos abafar essa história, vamos procurar um outro culpado. O que Davi fez aqui? Davi, ele mostra a sua completa indignação, inclusive trazendo maldição sobre Joabe. Mas por que eu estou destacando isso daqui? Quando é um parente nosso que peca, quando é um parente nosso que comete um crime, qual é a nossa reação? Sabe por que é muito fácil a gente ser muito justo quando a coisa não é dentro da nossa casa? Quando é o outro que fez, aí a gente automaticamente, eu sabia que aquilo ali não prestava para nada. Tomara que peguem logo ele, tomara que façam isso, faça aquilo outro, né? Agora, quando é um dos nossos, não, mas veja bem, o bichinho era tão bonzinho, ele só roubava para dentro de casa, era um menino de família, tão gente boa, né? Então a gente já começa, veja bem. E assim também, às vezes, quando acontece, por exemplo, quando alguém comete um pecado dentro da igreja, é meu parente. Aí a gente vai tratar, não, peraí, mas com essa pessoa o tratamento tem que ser diferente. Por quê? Porque ela pecou, mas ela não pecou igual aos outros. O pecado dos outros assim, é pior. Do meu parente, da minha família, do meu irmão, da minha mãe, do meu tio, do meu filho. Aí a gente tem que tratar de uma maneira diferente. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Pecado é pecado. E ele tem que ser tratado como tal. Nós temos que buscar restauração, nós temos que buscar ganhar a pessoa de volta para o caminho do Senhor, mas nós não podemos passar por cima das reparações necessárias. Roubou, vamos abafar o caso. Não. Nós vamos ter que lidar com aquela pessoa para que ela perceba que o seu coração está longe de Deus. Deus não a criou para viver como um ladrão. Ela pecou contra Deus, isso é muito sério. Mas não pode parar aí. O primeiro ponto é trabalhar o coração. É lutar por arrependimento genuíno. Mas não pode parar aí. Roubou quanto? Você vai pagar como? Vai restituir o que foi roubado ou não? E não interessa se é meu filho, se é meu irmão, se é meu parente. Nós temos que lidar com o pecado como ele deve ser lidado. Não podemos fazer concessões por causa de algum vínculo de sangue. E a terceira providência aqui que Davi vai tomar, e que nós devemos tomar quando estamos sendo acusados aí injustamente, só relembrando para vocês, né? Primeira, declare sua inocência. Segunda, mostre repulsa pelo pecado, não se concentre só em você. Se um pecado foi cometido, olhe para ele e rejeite também, mostre que aquilo fere o seu coração também, como Davi está fazendo aqui. E terceira, busque reparação quando possível, o que eu acabei de falar. É possível fazer algum tipo de reparação? Então a reparação ela deve ser feita. O que Davi vai fazer aqui? Davi, ele vai tomar medidas para que a justiça seja feita nessa situação. Olha comigo o verso 31. Diz assim: Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo.
Olha o ponto aqui. Joabe tirou a vida de Abner. Joabe causou uma perca irreparável, por exemplo, para a família de Abner. Abner deixa os seus familiares agora sem sua presença. Não sabemos se Abner era responsável por outras pessoas que dependiam dele, mas o fato é que agora tudo está acabado por causa do pecado de Joabe. Joabe pode trazer Abner de volta à vida? Não pode. Então o que pode ser feito para de alguma forma ali fazer alguma reparação diante daquilo? No caso aqui, Davi determina um cortejo fúnebre. Ele diz: Joabe, você vai ter que mostrar para todas as pessoas, para os familiares de Abner, você vai ter que mostrar que você lamenta o que aconteceu. Sabe o que você vai fazer? Tira suas roupinhas bonitas aí, coloque a roupa de lamento. Se fosse hoje em dia, a gente ia botar uma roupa preta, né? Para ir para o velório. Não, aqui, na época, era uma roupa de pano grosseiro, chamava roupa de pano de saco. Geralmente a pessoa colocava cinza sobre a cabeça. A ideia era a pessoa se apresentava mesmo desfigurada, numa posição de lamento diante daquilo que aconteceu. A ideia era mostrar visualmente que uma desgraça aconteceu, uma tragédia aconteceu. Davi chama Joabe e diz: você, o seu irmão, os soldados aqui, vão tudo na frente do cortejo, nós vamos fazer um cortejo, vamos levar o corpo numa maca, né? Hoje é um caixão, né? Na maca, e todo mundo vai vendo vocês andando na frente, lamentando, rasgando as vestes, chorando, grito de lamento lá na frente, tá? Vocês vão fazer tudo isso. É a ordem que Davi coloca aqui. Agora, não é estranho que o assassino demonstre lamento? É estranho, né? Ainda mais quando o assassino é Joabe, e nós sabemos que no coração de Joabe, ele se achava justo. Aquilo que ele fez para ele era justíssimo, era justíssimo. Mas por que Joabe, então, aqui, ele se coloca nessa posição? Por que aparentemente ele recebe com facilidade essa ordem de Davi? Ele que quando soube da aliança de Davi com Abner, foi o primeiro a ir na cara de Davi e apontar o dedo. Querendo chamar Davi de tolo por ter feito aquela aliança. Como é que agora parece que ele recebeu tão rápido essa ordem e ele está tão rapidamente aqui cumprindo essa ordem? Eu entendo, irmãos, que aqui muito provavelmente um acordo foi feito. Davi deve ter se juntado ali com Joabe, deve ter dado ali uns carões muito grandes em Joabe. Como é que você fez um absurdo desse, não é? Davi deve ter ficado muito indignado, muito irado mesmo diante do que aconteceu. Só que Davi deve ter feito um acordo com Joabe. E agora, Joabe, como é que nós lidamos com essa situação? Como é que nós resolvemos esse problema? Você matou Abner. O que deveria acontecer com Joabe debaixo da lei de Israel? Olho por olho. Tem um agravante aqui. Hebrom, que é a cidade onde tudo isso aconteceu, onde eles viviam aqui, era uma cidade de refúgio. Falei domingo passado. Ou seja, mesmo que Abner fosse culpado e Joabe quisesse se vingar de Abner, ele não podia ter feito isso dentro da cidade de refúgio, dentro de Hebrom. Eu vi um pastor até conjecturando e falando assim, será que ele não deu um jeitinho, né? Esse pastor americano, ele lembrava de uma época nos Estados Unidos, onde os estados, eles eram muito independentes, assim. Então não havia uma colaboração entre os estados. E aí, se você cometesse um crime no estado e fugisse para o outro estado, a polícia daquele estado, ela não podia pegar você. E aí diz que uma perseguição, o cara tinha cometido um crime, e ele saiu no carro, e a polícia vindo atrás dele, e aí ele cruzou a fronteira do estado, ele parou o carro, desceu do carro e ficou olhando assim para os policiais. Porque ele sabia que os policiais não podiam fazer nada. O policial desceu do carro, ele disse assim, rapaz, você se acha muito esperto, né? Ele disse, desse jeito, me acho mesmo.
Pois é, dessa vez você ganhou, tenho que reconhecer, dessa vez você ganhou. Aí o cara foi lá, apertou a mão, ó. Venha para cá, né? Já era, né? Já era. Então ele falou, ó, será que não deu um jeitinho, né? Eu vou matar ele aqui, mas eu vou botar o corpo do lado de fora da cidade, da muralha, para dizer que não foi dentro da muralha. O fato é, nós vimos, o texto diz que foi dentro, foi ali nos portões, né, da cidade, numas câmaras que tinha no portão da cidade. Então, ele teve esse agravante, ele cometeu um crime onde ele não deveria cometer esse crime. Só para usar mais uma ilustração, né? É que nem o John Wick, né, cometendo crime lá dentro do Hotel Continental. Quem assistiu aí, né? Pegou a referência? Não podia. Foi perseguido por todo mundo por um crime que ele não podia ter cometido ali, mesmo em legítima defesa, né? Então, mas o ponto é que aqui a gente entra numa situação complicada também. Joabe merece a morte. Mas será que Joabe pode ser punido dentro de Hebrom também? Né? Já que ele está dentro de uma cidade de refúgio? Começam as complicações. Mas tem um problema ainda maior. Se Davi quiser colocar aqui a punição adequada e disser assim, Joabe, você vai morrer agora. Davi está correndo o risco de começar uma guerra civil. Nós vimos que o capítulo 3, ele mostrou, quando Joabe ele volta daquela guerra, ele mostrou como Joabe estava cada vez mais se tornando poderoso. Joabe tinha a sua própria tropa, comandante do exército, tinha os seus homens leais, os seus homens fiéis. Joabe era um guerreiro experiente. Então, será que se Davi chegasse e dissesse assim, Joabe, você matou, você vai ter que morrer. Joabe não diria assim, pois venha para cima, né? Junta aqui o meu exército aqui. E aquilo traria uma consequência muito maior, uma guerra civil dentro ali de Judá. Então, aqui a gente tem uma série de problemas, de dificuldades. É possível, então, que Davi tenha feito esse acordo. Nós não vamos começar uma guerra, eu não vou aplicar a sentença de morte contra você, mas você tem que se comprometer aqui, pelo menos, a ir lamentar na frente do caixão do Abner. Você vai botar roupa de saco e você vai lamentar e você vai fazer esse cortejo romano na frente, diante do caixão de Abner. Então, isso é uma possível explicação do porquê Joabe aqui, ele cumpre isso tão rapidamente. E a gente vai ver mais um detalhe no texto daqui a pouquinho, que me leva a pensar que pode ter sido mais ou menos essa a questão aqui. Mas Davi também é retratado, né, numa posição de destaque nesse cortejo. Ele vai ali próximo, na cabeceira, digamos assim, daquela maca. Davi está na posição como de alguém que comanda o cortejo, como o pranteador principal. Porque tinham as pessoas que eram responsáveis por prantear, por tornar aquele lamento ainda mais memorável mesmo, né? Tinham até gente que eram contratadas para isso. Você vai ver no próprio Novo Testamento, né, você encontra lá momentos que algumas pessoas eram contratadas para fazer o lamento, o pranto daquele funeral. E Davi ele se coloca aqui como se ele fosse o primeiro. E ele vai lamentando. Ele vai fazer, por exemplo, no verso 32, olha o que ele faz aí. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Davi está mostrando aqui, irmãos, com toda a clareza, o seu lamento. Ele como rei, uma figura de proeminência, a figura de destaque, a figura para quem as pessoas já estariam olhando, ele chega ali na frente ali, e ele faz questão de não esconder o seu lamento, ele pranteia em alta voz diante de todos, por conta do que aconteceu com Abner. Podemos até nos perguntar, será que Davi está só fingindo aqui? Será que Davi aqui está só, né, encenando aqui? Espera aí, deixa eu botar um colíriozinho aqui no olho, para ver se eu derramo as lágrimas, né? O que Davi está fazendo? Irmãos, no texto, ele não me leva muito nessa direção. Eu não consigo encontrar elementos no texto que apontem assim para Davi estar fingindo o tempo todo. Davi realmente parece ter ficado muito indignado com tudo isso. Ele deve ter lamentado mesmo. Ele já conhecia Abner há muito tempo. Davi serviu no exército de Saul e Davi serviu ao lado de Abner. Davi nunca considerou Saul seu inimigo, por exemplo.
E antes de Abner morrer, repito mais uma vez, Davi estava em aliança com Abner. Então, Davi, é possível que ele esteja aqui realmente rasgando seu coração. E ele, inclusive, vai compor até um cântico de lamento. Davi era um cantor, um compositor, né? Ele fazia os salmos de Davi. Aqui ele vai compor um poema, um cântico de lamento. Olha comigo os versos 33 e 34. É um poema bem curto, ele diz: então o rei cantou este lamento por Abner, porque morreu Abner como morrem os insensatos. Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Então Davi compôs isso daqui, cantou na hora lá, com a voz embargada de choro. Ele deve ter cantado: porque morreu Abner. Não sei como foi que ele cantou, não. Mas ele cantou, né? Cantou lá. E isso comoveu o coração do povo. O povo chorou junto com Davi aqui ainda mais. O povo que já estava chorando, chorou ainda mais diante disso tudo aqui. Há algumas questões interessantes, né? Ele diz assim: porque morreu como um insensato, como um tolo. Aí você pode até pensar, né? Como assim? Ele foi tolo em ter confiado em Joabe? É nesse sentido? Não. Davi provavelmente está usando tolo aqui, insensato, no sentido de Provérbios, no sentido bíblico da ideia de tolice. Qual é a ideia do tolo lá em Provérbios? É um rebelde. O tolo é alguém que ele deliberadamente é rebelde contra a vontade de Deus, contra as coisas de Deus. É injusto. Então, basicamente, o que Davi está dizendo aqui? Por que Abner morreu como se ele fosse um vilão? Como se ele fosse aqui um rebelde contra Deus e a sua vontade. Essa é a ideia aqui. Abner não era um criminoso. Por isso que ele até coloca aqui, ele estava por acaso algemado? Ele carregava grilhões como se ele fosse um condenado, um criminoso? Não. Abner era um homem livre. Então, ele está lamentando quão terrível foi a morte de Abner. Abner não era esse vilão, Abner não era esse homem terrível, criminoso. E por que ele morreu uma morte tão violenta como se fosse a morte dos criminosos? Apunhalado traiçoeiramente, como se fosse a morte de um criminoso que devia algo. E aí por isso, ele vai terminar esse lamento, dizendo no verso 34, você caiu como quem cai perante homens perversos. Nenhuma culpa aqui deve ser atribuída a Abner. Foram homens perversos. E por homens perversos ele está falando de quem? Joabe, né? Joabe e aqueles que tramaram o plano junto com ele. Toda a culpa está nas mãos desses homens perversos. Abner foi apenas uma vítima. Abner foi apenas uma vítima. Abner, de boa vontade, confiou em alguém que ele não deveria ter confiado. Irmãos, eu até toquei um pouquinho nisso aqui no domingo passado, mas eu vou falar novamente. Às vezes a gente tende a olhar para alguém que foi enganado, alguém que foi vítima de uma traição, como aconteceu aqui com Abner, e a gente querer colocar uma espécie de uma dose de culpa sobre aquela pessoa, né? Mas como você foi muito besta, como é que você se deixou enganar? Irmãos, confiar não é besteira. Nós não deveríamos julgar alguém com severidade por dar um voto de confiança em outra pessoa. É claro que há circunstâncias, né? A pessoa já mostrou quem é diversas vezes, então a gente tem que aprender, né? Aprender com os erros. Essa pessoa eu não posso confiar, porque já mostrou. A não ser que me dê muitas provas, e isso vai demandar tempo. Deixa eu beber água aqui, irmãos. Me dê muitas provas de que mudou. Isso vai demandar tempo. Confiança não é conquistada do dia para a noite. Confiança é um processo. Leva tempo para você confiar, para você ver que aquela pessoa realmente mudou, realmente está fazendo as coisas certas. Aí eu sou chamado a dar um voto de confiança novamente.
Mas o ponto aqui, que eu queria destacar, é que nós não devemos nos envergonhar por ter confiado em alguém. Quem fez a coisa errada é que deve se envergonhar, não nós por termos confiado em alguém. Tem gente que às vezes, por ter passado por experiências assim, diz assim, a partir de agora eu não confio mais em ninguém. Já ouviu isso aí? Já disse isso daí, né? Eu agora não vou confiar mais em ninguém. Que vida triste você está escolhendo para você. Uma vida onde você não vai ter nenhum relacionamento verdadeiro, porque o relacionamento verdadeiro exige confiança. É uma vida muito triste. O Senhor não nos chamou para viver esse tipo de vida. O Senhor nos chamou para entrarmos em relacionamentos verdadeiros. E a gente vai confiar nesses relacionamentos. E às vezes nós vamos ser pegos de surpresa. E às vezes nós vamos nos ferir no processo. Às vezes a gente vai confiar em alguém que vai trair a nossa confiança. Mas sabe de uma coisa? Nós fizemos o certo. Nós buscamos fazer o que era certo, né? Não devemos nos envergonhar por isso. Bom, o que acontece ainda? Verso 35. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Então havia ali uma espécie de refeição fúnebre também, né? Devia ter lá um pacotezinho de bolacha e um café e um chá, né? Se você já foi para velório é o que a gente encontra, né? Não, aqui tinha pão, pelo menos, né? Está dizendo que tinha pão, pronto. Mas Davi se recusou a comer. Davi se comprometeu, ele não comeria. Durante aquele dia inteiro, ele não comeria absolutamente nada. Ele fez aqui um jejum para mostrar todo o seu lamento, para mostrar realmente como ele estava abalado e abatido com aquela circunstância. Tentaram convencer, Davi, recobre suas forças, você está exausto já diante de tudo que aconteceu, coma alguma coisa. Para terem insistido com Davi é porque eles viram que Davi realmente estava mal. Mas Davi disse, não vou comer. Coloca até uma maldição sobre si mesmo, que Deus me castigue, se eu não cumprir esse voto que eu fiz aqui com o Senhor. Bom, versos 38 e 39. A gente já viu o 36 e 37? Pula para o 38 e 39. Os últimos versículos. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco. E esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. O que está acontecendo aqui? Davi parece ter se reunido com os líderes ali do reino, ok? Com seus conselheiros, com as suas lideranças. E ele deve ter discutido o caso. O que nós vamos fazer com Joabe? Ele deve ter sido pressionado, inclusive. Olha, Joabe merece a morte diante de tudo que aconteceu. Só que o que Davi faz aqui? Ele reforça a sua maldição sobre Joabe, que caia sobre a cabeça dele. Ele coloca Joabe nas mãos de Deus, que o Senhor traga a vingança diante daquilo que Joabe fez. Mas Davi parece se recusar a estender a mão para tirar a vida de Joabe. Por que Davi faz isso? Por que Davi não aplica aqui o olho por olho? Como eu falei para vocês, há muitas questões aqui provavelmente envolvidas. Isso poderia levar a uma guerra civil, já falei. Isso poderia ter algum tipo de problema legal, já que eles estavam dentro de uma cidade de refúgio. A gente não sabe muito bem como é que funcionaria a aplicação dessa lei ali. Mas tem um ponto aqui que Davi usa como justificativa. Ele diz, esses filhos de Zeruia, eles são mais fortes do que eu. Embora eu seja o rei nesse momento eles têm, parece que nas suas mãos, mais poder do que eu, mais força do que eu. Por quê? Eram comandantes militares. Eles estão com a espada nas mãos. Então, ao que parece, por isso que eu disse para vocês antes, ao que parece, Davi parece estar dizendo aqui, olha, se eu for tentar aplicar essa regra, essa lei, nós vamos ter aqui uma guerra. E a coisa vai ficar feia. E a coisa pode acabar. A gente teve um morto aqui, que foi Abner. Pode acabar com centenas, milhares de pessoas mortas aqui em Judá.
Então, talvez seja essa a ideia que Davi esteja pensando em um bem maior. Não vou fazer isso para não prejudicar ainda mais a cidade diante de tudo que aconteceu. Bom, ponto importante que a gente deve destacar aqui. Davi parece até ter bons motivos. Eu ainda não sou forte o suficiente para aplicar isso daí. Ainda não tenho poder suficiente nas minhas mãos para aplicar isso daí. Mas de alguma forma, irmãos, aqui parece que a justiça parece que não está sendo completamente realizada. Porque nós poderíamos pensar assim, tudo bem, mas nem assim rebaixar de cargo, né? Davi, você podia pelo menos dizer assim, pois a partir de agora, Joabe, você não vai ser mais o comandante do exército. Vou colocar outra pessoa no seu lugar. Será que isso pelo menos não seria possível, nesse atual momento aqui da história de Judá, do reinado de Davi? O fato, irmãos, é que líderes às vezes se veem em situações difíceis. Davi está numa dessas situações difíceis. Líderes às vezes se veem pensando o que seria o melhor a ser feito naquele momento e às vezes não possuem a certeza do que fazer de fato. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Se eu for por aqui, o que vai acontecer? Se eu for por aqui, o que vai acontecer? Líderes erram. Líderes tomam decisões, às vezes não são as melhores, vão precisar corrigir isso depois. O ponto para nós é, o que será que vai acontecer? Será que Davi está agindo bem ou não? Será que Davi não está olhando mais para as circunstâncias do que para Deus, por exemplo? Ele é o rei de Israel. Se a lei é essa, e ele sabe que a lei é essa, será que ele não deveria aplicar a lei custe o que custar e confiar que Deus estaria com ele, resolvendo aquela situação? Essas são questões que surgem, que a gente pode questionar e com as quais a gente às vezes vai se deparar no nosso dia a dia também. Sabe, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está numa posição de liderança, no seu trabalho, na igreja, no ministério, na sua casa, você é pai, você é mãe, você vai ser líder na sua casa. Decisões vão precisar ser tomadas na sua casa. Às vezes, você vai se encontrar numa situação em que você não sabe qual é o melhor caminho. O que é que eu faço nessa hora? O que é que eu faço nesse momento? Se você não sabe o que fazer, tudo bem. Você pode errar, tudo bem. Procure pessoas que possam lhe ajudar, que lhe dê bons conselhos. Agora, o ponto que eu queria destacar é, se você sabe o que você tem que fazer, faça. Faça em amor, faça para buscar o bem da pessoa envolvida, da situação, mas faça. Confie que Deus vai estar do seu lado. Se Ele lhe colocou naquela posição de liderança, é para você fazer o que tem que ser feito. Mesmo que outros possam não gostar. Mesmo que as consequências não sejam as melhores. Sabe, meus irmãos, eu já me encontrei em tantas situações que eu não gostaria de estar ali naquele momento, assim, tipo, será que outra pessoa não podia fazer isso aqui por mim, não? Né? Resolver esse problema, lidar com essa situação, será que outro não podia tomar o meu lugar? Por quê? Porque é desgastante, porque é desconfortável, porque às vezes você tem que falar algo para a pessoa que você sabe que a pessoa não vai gostar de ouvir, que você sabe que pode machucar aquela pessoa, mas é o que tem que ser feito naquele momento para tentar buscar restauração. Não é uma posição fácil. Mas a grande questão nesses momentos, nós temos que sondar os nossos corações. Se eu acredito que eu tenho que tomar essa posição aqui, por que eu acho que eu tenho que fazer isso? Será que eu acho que não é o momento de eu tratar isso? Será que realmente não é o momento de você tratar isso? Ou será que você não está sendo apenas covarde? Querendo buscar o que é mais confortável para você? Ou, eu não vou fazer isso não, ou eu vou fazer aquilo outro. Por quê? Porque é o certo a fazer? Porque você sabe que é o que Deus quer que você faça? Não, porque senão eu vou ter aquele problema. Não, porque senão eu vou ter aquela vantagem. Você está pensando então em vantagem pessoal ou na vontade de Deus? Será que o nosso desejo, ao termos que tomar uma decisão difícil e que não vai agradar as pessoas que estão debaixo da nossa liderança,
é de fato agradar a Deus ou nós estamos pensando apenas em nós mesmos? Temos que sondar nosso coração diante desses momentos difíceis, a fim de que a gente possa tomar a decisão certa. A decisão certa. E se aquilo vai fazer pessoas se levantar contra você, vai fazer pessoas quererem o seu mal, mas você tem certeza, convicção, mas a palavra de Deus está me dizendo, eu tenho que fazer assim, faça. E deixe o resto com Deus. Sabe, eu falei para vocês, já tive que ter que tomar decisões difíceis, ter que estar em situações difíceis. E outras mais virão, né? Até o dia que o Senhor me levar. Mas eu tenho uma convicção. Quando eu estou diante dessas situações, eu me lembro, se Deus me colocou nessa posição, Ele me colocou para agir com responsabilidade e fazer o que tem que ser feito. E se o povo dessa igreja não me quiser mais aqui, eu vou entender. O Deus que é soberano, controla todas as coisas, talvez chegou o momento que Ele quer me tirar daqui para me levar para outro lugar. O que importa é que eu continue sendo fiel ao Senhor. No momento que eu começar a tomar decisões pensando no que vai ser melhor para mim ou não, no que vai trazer menos problema para mim ou não, eu já estou me desqualificando para o ministério. Porque eu estou começando a achar que a minha esperteza, a minha capacidade de fazer política dentro da igreja, que vai manter as coisas do jeito que é bom para mim. Eu não estou mais confiando em Deus, eu estou confiando no meu próprio braço. Então, eu estou me colocando numa posição que não é a posição para alguém chamado para o ministério. Bom, o que vai acontecer com Joabe no final de tudo isso daqui? A história terminou, Joabe passou aí por meio desse cortejo fúnebre e pronto. Joabe não foi preso, Joabe não foi rebaixado, Joabe não foi morto. E agora? O que vai acontecer com Joabe, né? Joabe, já está misturando os dois, né? O que vai acontecer com Joabe? Será que Deus vai vingar, como Davi disse aqui, né? Que o Senhor retribua Joabe. Eu vou antecipar para você. Você pode ler aí o capítulo 4, você pode procurar no capítulo 5. Irmão, se você ler até o final de 2 Samuel, não vai acontecer nada com Joabe, tá? Joabe vai continuar naquela posição. Em alguns momentos, Joabe vai até trazer vantagens para Davi, ajudar Davi. Em outros momentos, ele vai trazer mais confusão para Davi. Mas, enfim, não vai acontecer nada com Joabe. Aí você fica olhando assim e fica pensando, até a velhice de Davi, Joabe cometeu esse crime, esse pecado, e nada aconteceu com ele. E agora? Deus não vai aplicar sua justiça? Né? Deus não vai agir diante dessa circunstância? Irmãos, Deus tem os seus propósitos. E às vezes, a gente vai olhar para as coisas assim, a gente vai querer ser muito imediatista e querer que Deus faça a coisa agora, é no meu tempo, é para já, Senhor. É injustiça, então tem que ser agora. Deus tem os seus propósitos. Muitas vezes Deus vai usar até aquela pessoa que está fazendo mal, e lá na frente nós vamos descobrir que Deus estava por trás, conduzindo aquele processo inteiro para o bem. Mais uma vez, será que vocês não se lembram dos irmãos de José? Venderam ele como escravo para o Egito. Quanto tempo José passou preso numa prisão lá no Egito? Até que as coisas mudassem. E no final a gente descobre que tudo aquilo, a intenção dos irmãos era má, mas Deus estava por trás, usando as más intenções dele para colocar José naquela posição que ele vai ocupar lá no final. Segunda maior autoridade do Egito. Para que tudo aquilo? Para salvar o povo de Deus da morte, da fome que veio com muita força naqueles dias ali naquela região. Então às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Deus tem os seus propósitos. Sabe de uma coisa? Às vezes parece que está demorando muito. Não se esqueça, Deus é bom, Deus tem os seus propósitos. E no final, Ele vai resolver. Ele vai resolver. Só para não deixar os irmãos na curiosidade, como eu falei, em 2 Samuel não vai acontecer nada com Joabe.
Mas lá em 1 Reis, quando Salomão é colocado no trono, para suceder Davi, Davi vai dar umas últimas instruções para Salomão. E uma delas ele vai dizer: não deixe Joabe sair impune daquilo que ele fez. Ele matou homens mais justos do que ele. Ele sujou com seu sangue o seu cinto e a sua chinela. Não deixe ele sair impune disso daí. Joabe vai cometer um vacilo terrível. Ele vai tentar trair Davi. Ele vai se unir com Adonias. E aí o que acontece? Salomão vai vir para executar juízo sobre Joabe. Joabe vai morrer clamando por misericórdia, agarrado no altar do Senhor. E Salomão vai dizer: se ele quer morrer assim, vá lá. O sangue dele caia sobre a cabeça dele. Ele que não mostrou misericórdia nos momentos que deveria, nesse momento não recebeu misericórdia. Meus irmãos, tem muitas coisas que nós podemos aprender aqui, mas eu quero destacar apenas algumas lições bem rápidas para nós, tá? Primeira, nós olhamos para tudo isso. Olhamos que Abner chegou num momento tão importante para costurar aqui uma aliança, para colocar Davi no trono. Ele já era rei sobre Judá, mas o trono sobre todo Israel. E de repente ele estava fazendo essas alianças, quando de repente ele morre. Agora começa um novo problema para Davi. E a gente fica pensando: e agora, Senhor? Não era o teu plano, não era colocar Davi lá no trono de Israel inteira? Sim, só que Deus vai fazer isso do jeito dele. É para ficar claro que quem colocou Davi no trono não foi Abner, foi Deus. Abner, vocês podem lembrar, nas conversas que Abner tinha com Isbosete, ele chegou a dizer o quê? Quem te colocou nesse trono fui eu. Para Davi ele não ia poder dizer isso. Deus ia colocar Davi no trono. Com Abner ou sem Abner, ele está mostrando: sou eu que vou cumprir, sou eu que vou colocar Davi no trono. Sabe, Deus é soberano, meus irmãos. Você pode confiar nele, você pode descansar nele. Não há nada que alguém possa fazer contra você que Deus não esteja vendo, que Deus estivesse ocupado demais e não percebeu. Deus é soberano, é soberano. E mesmo aquilo que parece mal, que está acontecendo conosco, o que é que Paulo nos ensinou? Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem no final. Descanse em Deus, espere um pouco mais e você vai ver como Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Mas a gente falou aqui sobre suspeitas injustas. A pergunta inicial é: quando você é uma vítima de uma suspeita injusta, o que você faz? O que nós vimos Davi fazer aqui? O que você tem que fazer? Continue fazendo o que é certo. Declara sua inocência e continue fazendo o que é certo. Foi isso que Davi fez. Eu sou inocente e agora eu vou fazer o que é certo. O que é o certo? Vamos fazer um cortejo aqui, vamos fazer um enterro digno, vamos prantear, vamos fazer o que é certo. No final, as pessoas vão ver. Descanse em Deus, confie em Deus, faça o que é certo. Como é que eu posso confiar? Eu já acabei de falar, mas eu quero lembrar mais uma coisa. Quem é que tomou o seu lugar? Jesus. Um dia Jesus foi numa cruz para morrer por pecados que não eram dele, eram seus. Um dia Jesus tomou o seu lugar. A sentença de condenação era minha, era sua. Nós pecamos contra Deus. O salário do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer ali naquela cruz. Jesus entrou no nosso lugar. Ele disse: eu vou morrer no seu lugar. Eu vou pagar o preço do seu pecado, para que você tenha vida eterna comigo. Agora nós podemos entrar na presença de Deus. E Deus não nos olha mais, se nós estamos unidos com Jesus pela fé, Deus não olha mais para a gente e diz assim: você é um pecador, sai da minha presença. Ele olha para nós, ele vê o sangue do Filho dele derramado no meu lugar para pagar o preço do meu pecado. Ele olha para mim e vê um pecador que não tem mais dívida porque Jesus pagou. Ele olha para mim e diz: vem, meu filho, você é meu agora. Eu sou teu pai agora.
Não há mais condenação para ti, porque o meu filho pagou a tua dívida no teu lugar. O ponto então, meus irmãos, se Jesus fez tudo isso por você, você acha que Ele vai te entregar a ti mesmo, deixar com que você seja caluniado, difamado, injustiçado nesse mundo, e Ele não vai fazer nada no final? Ele nos ama, Ele é o maior interessado em cuidar do seu povo, Ele cuida de nós, então descansa nele, não fica perdendo noites de sono, não fica arrancando os cabelos, preocupado com o que andam falando de você por aí. Descansa em Jesus, busca fazer a tua parte, faz o que você sabe que tem que fazer, continua lutando para agradar a Jesus, deixa tudo na mão dele, que na hora certa, Ele vai fazer tudo dar certo. Agora, última coisa. Uma coisa é quando nós somos vítimas de uma suspeita injusta, mas e quando somos nós que estamos suspeitando injustamente de outras pessoas? O que fazer? E quando é você que começa a olhar para alguém e pensar assim, eu acho que aquela pessoa, sei não, hein? Estou achando, não me parece coisa boa. E aí? O que é que você faz? O que é que você faz? Resposta muito simples. Vai ter com ele. Vai conversar com a pessoa, no espírito de amor, não como alguém que acusa. Sabe quantas vezes eu já fui conversar com irmãos que estavam ali sob uma suspeita de ter cometido algum pecado, de ter feito alguma coisa errada, e quando eu fui conversar com a pessoa, eu perguntei, deixei a pessoa falar, ouvi o outro lado e entendi, a história é totalmente diferente. Essa parte eu não sabia. Sabe, eu lembro que quando eu estava plantando outra igreja, aí quando eu chegava lá, meus irmãos, porque durante a semana eu dava aula no seminário, e essa igreja que eu estava plantando era no interior do Ceará, então era 160 quilômetros de distância, eu só conseguia ir para lá nos finais de semana, então eu ia para lá, ficava o final de semana lá. Quando eu chegava lá, era para eu ir já com um extintor na mão, vestido de bombeiro, para apagar os incêndios, porque como eu não estava lá durante a semana, então os irmãos tinham que resolver as coisas lá, e tinha duas famílias assim, meu irmão, que era atrito o tempo todo. Eu disse, meu Deus, né? Aí quando eu chegava para conversar com a pessoa lá, a pessoa ia me dizer, pastor, você não sabe o que aconteceu, irmã fulana fez isso, e fez aquilo, outro, e fez aquilo. Foi mesmo, meu irmão, foi. Aí se você só escuta um lado, você vai sair de lá achando que a pessoa é a pessoa mais perversa da face da terra mesmo, né? Aí quando eu chegava lá para conversar com a outra pessoa, a pessoa dizia assim, pastor, mas o senhor está sabendo que aconteceu isso? Aí eu disse, peraí, esse outro lado aqui, a pessoa lá não me contou. Por que a outra pessoa não me contou que tinha feito isso também? Que tinha acontecido isso também? O que eu estou querendo destacar para você, irmãos, é que às vezes nos faltam informações. E a melhor maneira da gente resolver uma situação não é ir perguntando para os outros, ei, tu já ouviu falar? Ei, tu sabe, está sabendo de alguma coisa? Ei, isso vai desembocar, sabe em quê? Fofoca. A melhor maneira é você chegar para a pessoa. Há pouco tempo, eu ouvi uma história, chegou aos meus ouvidos, história estranha acerca de um pastor amigo. Primeira coisa que eu fiz, liguei para ele. Irmão, eu ouvi uma história assim, o que está acontecendo? E ele me explicou o que estava acontecendo. E o que eu digo para você é, se você está com uma suspeita de que alguém está tendo algum problema, fazendo alguma coisa errada, procure a pessoa, dê à pessoa a oportunidade. Vá não com acusações, vá com perguntas sinceras. Irmão, eu ouvi essa história, o que aconteceu? Se comprometa a ajudar aquela pessoa. Se for verdade, ajude aquela pessoa a corrigir o que tem que ser corrigido. Se não for verdade, busque como é que você pode tratar, mas tratar ganhando aquela pessoa para Cristo. Ajudando aquela pessoa a dar uma meia volta e se lançar na direção de Jesus. Mas não fique usando sua boca e a sua vida como instrumento de difamação e de fofoca sobre a vida de outras pessoas. Vá conversar, vá ter com ele, vá perguntar e busque ser um instrumento nas mãos de Deus para resolver. Vamos orar nesse momento?